Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente já vem tratando aqui sobre os alimentos impróprios, né? Já tratamos quando os alimentos são industrializados, já tratamos do leite e hoje a gente vai tratar um pouco sobre carnes. Bom, as carnes, quando a gente vai a um açougue, por exemplo, a gente pega uma carne e essa carne é considerada um produto in natura, então não é um produto que ele é industrializado. Então há uma fiscalização sobre ele e a gente precisa ficar atento para alguns aspectos importantes quando a gente vai adquirir uma carne. Primeiro, a gente tem que verificar a condição de higiene do local que está nos vendendo esta carne, por exemplo. Por quê? Um açougue ou um mercado que a gente verifica que o próprio açougue ele não tem uma condição de higiene boa, né? A gente também tem que tomar cuidado, por exemplo, quando o próprio fornecedor ele coloca algum tipo de subterfúgio para poder enganar este consumidor. Por exemplo, uma luz dentro do freezer, né? Um tipo de luz diferente, por exemplo, uma luz vermelha, para poder parecer que a carne é mais nova, parecer que a carne está mais vermelhinha ali. Tudo isso para poder enganar o consumidor e aí quando você compra essa carne, quando você verifica, a carne está velha, está murcha, tá esquisita, está com cheiro ruim. Então tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque são regras de higiene que o fornecedor que deve seguir. A gente como consumidor, a gente tem um papel também de fiscalizar este local e fazer a denúncia necessária, tá? A gente como consumidor também tem que ter esse aspecto de fiscalização, porque nós consumimos. Nós estamos ali todos os dias, né, no supermercado ou no açougue fazendo este consumo. A carne, ela deve ter também aquele carimbo roxo que a gente identifica geralmente nas carnes do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, ou ainda do CIP, que é o Serviço de Inspeção Estadual, tá? E a carne, quando tem esse carimbo, ela mostra que ela foi aprovada por essa fiscalização. Então, ela passou ali pelas regras de higiene, pelas regras de conduta do próprio frigorífico que faz o abate, por exemplo, né? Então, ela passou por essas recomendações, passou pelas exigências ali destes órgãos e recebeu o carimbo. Então, com aquele carimbo, a carne a gente identifica, né? A gente entende que a carne ela está apta ao consumo. Porém, a carne ela pode ser infectada, ela pode ficar imprópria depois que ela passou por essa fiscalização, como por exemplo um freezer que não funciona, né? Ou um açougue que tenha uma condição de higiene ruim. Então por isso é sempre bom a gente verificar a higiene do local, tá? Bom, a gente tem que observar também a cor da carne. Geralmente a carne, quando ela está estragada, ela tem uma coloração diferente, uma coloração escura, uma coloração esverdeada, um cheiro ruim, por exemplo. Outra regra que é necessário que os consumidores saibam. As carnes, né, aquela parte de pelanca, sebo, aquela limpeza que é necessário fazer na carne, ou então quando o fornecedor não faz esse tipo de limpeza, ele não pode passar de 10% do total do peso da carne. Então, quando for fazer a compra de um produto, por exemplo, que já compra ali um produto que é a vácuo, né, verifica depois, vai fazer a pesagem em casa, que aquele produto, mais da metade dele é sebo, é pelanca, então tudo isso pode ser reclamado ao fornecedor, que deverá fazer a troca ou devolver o dinheiro deste consumidor, tá? Porque existe essa regra de que deve ser até 10% somente do peso da carne, tá bom? Outra coisa que é necessária, essa carne, ela tem que trazer a identificação da origem, né? A etiqueta, o lacre, por exemplo, porque tudo isso vai mostrar de onde que vem essa carne, né? Quem que produziu aquela carne, quem que fez o abate daquele gado antes de ir ao mercado, antes de virar um produto para o consumidor, tá bom? Então o número do serviço de inspeção, quem foi o serviço que inspecionou deve estar constando geralmente no carimbo ou no lacre, o número que o consumidor poderá fazer, por exemplo, a reclamação se essa carne estiver fora dos padrões, né? Identificar que a carne está fora dos padrões, o frigorífico, né, da onde que veio, a data que foi embalado este produto e a validade dele também. E caso o consumidor ele perceba
que esse produto está fora dessas exigências, né? Ele verificou que o produto tem uma cor ruim ou que o produto não segue, por exemplo, não tem o carimbo lá do órgão fiscalizador. Então ele poderá fazer essa denúncia diretamente na vigilância sanitária ou ainda nos órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, por exemplo, que vai fazer a fiscalização e punir aí o fornecedor e orientar também esse fornecedor a que faça o correto, né, para colocar o seu produto como apto ao consumo do consumidor. E como que o consumidor ele pode fazer uma denúncia quando ele encontrar um alimento que é inadequado, né, para o consumo, com um odor ruim, um sabor ruim? Então, quando tem um bolor ou então um produto estranho como larva, pelo, vidro, etc. Tudo isso que o consumidor identificar de estranho dentro de um alimento, aonde que ele faz reclamação? Bom, ele pode fazer a reclamação ou ao órgão de vigilância sanitária, né? Ao PROCON, por exemplo, ou então o órgão de vigilância sanitária do município, informar os seguintes dados, que é necessário que o consumidor informe ao fornecedor. O nome e a marca do produto, então geralmente se é uma carne, né, ou então se é algum outro tipo de produto que é industrializado, tudo isso ele deve haver um nome, tá bom? O endereço do fabricante, então vai constar, por exemplo, na embalagem o endereço do fabricante. Quando o produto for in natura, né, que é aquela carne, que é o peixe, que é uma fruta, ele deve indicar quem que é o fornecedor, então onde que ele comprou, o endereço do fornecedor, ó, comprei lá no supermercado tal, então tudo isso deve ser indicado, ó, comprei no frigorífico, comprei no açougue e tal, então indica o nome também desse açougue, o endereço desse açougue para poder o órgão de vigilância sanitária do município, do estado, ele ir lá fazer a fiscalização, tá? A data de validade que está constando lá no produto, então às vezes a gente vai lá, faz a compra de um produto que a data de validade dele nem chegou e ele já está estragado. Então, tudo isso o órgão de vigilância sanitária ele vai identificar, vai verificar o porquê que um produto que está dentro do prazo de validade não está apto para o consumo, né? O lote do produto, geralmente também vai estar indicado ali o lote na embalagem, então se o lote não estiver indicado na embalagem, a gente tem que verificar se a embalagem já não está rasurada com o lote, a validade do produto, por exemplo, se ele não foi adulterado também. O nome e endereço do estabelecimento comercial, e aí neste caso é o que eu disse sobre produtos in natura, né? Onde o produto ele foi adquirido, então um produto in natura, quando ele é adquirido, ele foi adquirido em um estabelecimento, né? Um frigorífico, um açougue e também até os produtos industrializados, outro tipo de produto. Por quê? Ainda que a gente saiba quem é o fornecedor, né? Quem que é o fabricante, o fornecedor ali, o comerciante, por exemplo, ele também pode estar colocando aquele produto de forma inadequada, tá? Então ele pode estar guardando o produto de forma inadequada e isso acaba podendo trazer um problema ao consumidor. E os órgãos de vigilância sanitária, eles vão identificar também isso. Então, é necessário fazer toda a denúncia de forma completa. E aí, quando como a gente tratou aqui, quando trata de produto como carne, leite, derivados de bebidas alcoólicas, os refrigerantes, sucos, essa denúncia, ela já passa para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porque é este órgão que é responsável por fazer essa fiscalização, tá? Quando esses produtos são de origem animal. Mas nada impede que o consumidor faça a denúncia também na vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária ela vai verificar as condições de higiene daquele local também, né? Para poder saber se aquele local está seguindo as regras de higiene e fazendo de forma correta. E como que o consumidor ele obtém as informações sobre o manual de boas práticas de fabricação de alimentos? Por que seria interessante ao consumidor isso? Para ele saber se saber as regras de conduta quando ele vai consumir um produto, né? E para o fornecedor, isso também é interessante, tá? Que o manual de boas práticas da fabricação, geralmente ele é exclusivo, né? E ele é feito pelo próprio fabricante, tá bom? Então a empresa ela tem essa possibilidade de fazer, retratar a realidade dela, né? Então colocar qual que é a forma que ela faz aquela fabricação, qual que é a forma que ela faz aquela conduta, né? Aquelas boas práticas, né? de fabricação do alimento, mas deve sempre seguir as regras de higiene, tá bom? Bom, a elaboração deste manual de boas práticas, ainda que ele é feito
pela empresa, ela deve ser respeitada os requisitos de estabelecimentos que são feitos pela legislação federal. Qual legislação é essa? A portaria SVS-MS de 326, número 30 de julho de 97, e a resolução RDC da Anvisa, que é a 275 de outubro de 2002. E bom, além disso, é necessário que o fornecedor ele consulte também a legislação quanto à vigilância sanitária local, tá? Dos estados, municípios, uma vez que, em acordo com a Lei 8.080 de 90, esses podem ter umas normas de caráter suplementar. Então, eu, fornecedor, vou fazer a fabricação de um produto, eu identifico, eu faço as minhas práticas de boas normas, né, de conduta da fabricação, porém, essa lei ela me traz normas de caráter suplementar, tá bom? Então, ela vai complementar, vai suplementar a minha conduta. Então, tem que me basear ali também, verificar se eu não estou fugindo àquelas regras, tá? E aí, os fornecedores, quando eles precisam também de algum tipo de orientação quanto a este manual, eles podem buscar o SEBRAE, o SENAC, as instituições de pesquisa, até as universidades têm esse apoio, né, esse fomento a estes fabricantes, né, de alimentos, as associações de apoio do setor produtivo e as empresas privadas de consultoria empresarial que vão auxiliar este fornecedor. Bom, pessoal, nossa aula por hoje é isso. Eu aguardo vocês para darmos continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor nas próximas aulas. Até mais!